Bom, irmãos, hoje eu gostaria de estar começando uma série de estudos sobre a vida de Gideão, né? Esse grande guerreiro usado por Deus, que todos lembram dele, né? Da vitória dele, que venceu um grande exército apenas com 300 homens, né? Então eu gostaria de trazê-lo aqui nesses 4 dias, essas 4 quartas-feiras que eu vou estar com os irmãos aqui. Eu vou tentar mostrar um pouco aqui da vida dele, né? De como ele saiu do campo onde trabalhava na casa do seu pai e se tornou um grande líder, né? Um grande juiz em Israel. Então, hoje nós vamos ficar com o chamado dele. Aí eu pretendo trazer nas próximas semanas a sua missão, a recompensa dele e também falar um pouco da queda, né? Então nesses 4 aspectos, a gente resume a vida de Gideão. Hoje vamos começar no livro de Juízes, no capítulo 6. E vamos estar lendo os versículos de 11 a 16. Gostaria de lembrar aos irmãos que estão nos acompanhando, se alguém tiver algum pedido de oração, pode deixar aí no chat da igreja que ao final do culto, a gente vai estar lendo aqui os pedidos. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16. Amém? Diz assim o texto. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só, ou um só homem. Vamos estar orando mais uma vez. Santo Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Pai, obrigado pela força que o Senhor nos dá, Pai. Nós sabemos que é o Senhor que levanta, Pai, homens, mulheres, para poder assim, Pai, atuar no ministério, na obra, e é o Senhor mesmo, Pai, que dá força e determinação a cada um deles. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos que esteja conosco, Pai, durante a nossa jornada, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pô, irmãos, como a gente vê aqui no começo, né? Gideão estava malhando o trigo no lagar, né? E a gente já estranha aqui essa passagem porque lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas, né? Onde se fazia vinho, né? Só que ele fazia isso para esconder dos midianitas. E por quê? Porque nesse momento Israel estava passando por aquele período do ciclo onde ele era oprimido, né? O livro de Juízes, ele tem esse ciclo, né? O povo é oprimido, ora Deus, Deus envia um juiz, esse juiz livra o povo.
Aí o povo agradece, só que daqui a pouco esquece de novo, volta a cometer os mesmos erros. O povo de fora vem, oprime eles, eles clamam a Deus, Deus manda outro juiz e vai continuando até chegar aí, né, no profeta Samuel, né? Então o povo sempre vai estar cometendo esse mesmo erro. E nesse momento era os midianitas. Então Deus se aproxima de Gideão e chama ele de varão valoroso, né? Ou seja, corajoso, valente. Só que a gente vai ver nos versículos mais à frente, nas outras mensagens, que ele não era tão corajoso assim, né? Ele não era tão valente. A verdade é que Deus chama ele assim porque Deus ia prepará-lo para essa obra, né? Então ele vai diante de uma pessoa e isso serve até para a gente hoje em dia, né? Mesmo que a gente se sinta pequeno diante de uma missão, mesmo que a gente ache que não vai conseguir, que não é para nós, que a gente não tem força suficiente, Deus chega ali em nós e já diz: "Não, você é corajoso, você é forte, você é vencedor". E é o que ele faz aqui com Gideão. Ele já aparece e diz: "Não, você é um homem corajoso". Porque Deus é quem capacita a gente a ter coragem, a ter força. Então, ele já fala com a gente porque ele sabe como que vai ser lá na frente. E a gente, diante do desafio, não entende. Fala assim, não, tem muitos outros mais capacitados que poderia fazer no meu lugar, mas ele escolhe aqueles quem ele quer capacitar, né? E não os capacitados. Então ele chega diante de Gideão e já o chama, né, de varão corajoso, né, de valoroso. E aí ele dá a missão. Porém, Gideão, diante da abordagem do anjo aqui, ele faz duas perguntas que nós mesmos nos dias de hoje também fazemos quando a gente está passando por alguma aflição, por algum problema. Olha o que ele diz no verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Né? Uma pergunta bem familiar, né, pra gente. Quando tem alguma aflição, algum problema, a gente já pergunta logo: por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que eu? O que que eu fiz? O que a gente fez? Por que que chegou a esse ponto? E Deus, apesar de ele não falar aqui, né, os motivos para Gideão, a gente pode ver aqui nos versículos de 1 a 5, ainda do capítulo 6, o motivo do porquê estava acontecendo isso com o povo hebreu. No capítulo 6, de 1 a 5, é dito assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam os seus gados e tendas, e vinha como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então, tudo isso que a gente vê aqui, que tem acontecido com o povo de Israel, né, toda essa aflição aqui descrita, já no começo do texto a gente vê, ó, os filhos de Israel
fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. Assim também muitas vezes é com a gente, né? A gente talvez não lembra, mas lá atrás a gente foi desobediente ou cometeu algum erro ou plantou alguma coisa mal que às vezes hoje a gente vai colher e não entende, não lembra o que foi que eu fiz, né? O que aconteceu. Só que Deus não esquece, Deus sempre lembra e ele é justo e o juízo vem. Mas a gente não lembra, então diante da aflição a gente fala, por que está acontecendo isso? O texto mostra lá atrás o que foi que houve. Mesmo assim, Deus não, assim por dizer, né, não jogou na cara de Gideão. Não, ele veio ali para libertar. Então ele está chamando Gideão para libertar o seu povo. Então ele não acusa, mas a gente sabe que o povo estava sofrendo porque foi infiel para com Deus. A segunda pergunta que ele faz aqui, continuando, ainda no verso 13, ele diz: E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Essa é mais uma pergunta que a gente também faz, né, em meio à aflição. A gente às vezes pergunta, mas Deus não é tão poderoso? Por que que ele não faz um milagre agora e resolve esse problema, né? Por que que ele não acaba com todo o mal da terra de uma vez? Ele não fazia essas maravilhas, não fez abrir o Mar Vermelho, as 10 pragas no Egito. Ele poderia fazer tudo, né? Então a gente vê aqui essa pergunta e a gente até se familiariza, né, com ela nos dias de hoje. Mas a gente esquece, né, que a vontade de Deus é soberana, é justa e é verdadeira. Então muitas vezes o que está passando com a gente tem que acontecer. Pode ser algo que vai fortalecer a pessoa e dar alguma lição, ou mostrar alguma coisa que ela chamar a atenção para ela, né? Porque às vezes a gente não pode não perceber, mas está indo na contramão de Deus, está esfriando na fé, e às vezes é justamente uma aflição, alguma coisa assim, que nos faz voltar para Deus. Como a gente vê no próprio livro de Juízes, né? O povo só se lembrava de Deus quando estava sofrendo. Quando acabava o sofrimento e Deus livrava eles, eles esqueciam e continuavam fazendo os mesmos erros de antes, servindo a deuses pagãos. Então, meio que Deus deixava eles com os deuses que eles estavam servindo. E aí o que acontecia, né? Eles sofriam, vinham esses povos estrangeiros que não tinham honra, não tinham o menor respeito pelas coisas sagradas, não tinham uma lei como a lei que Deus deu, né, ao povo hebreu, que era uma lei de justiça, de caridade, de piedade. Eles não sabiam que era isso. Então, o povo vinha e oprimia mesmo. Então, às vezes, essa aflição que a gente sente pode ser para nos despertar a voltar para o caminho de Deus. E sempre a gente volta mais forte, mais firme. Após essas duas perguntas, aí ele faz a seguinte afirmação: Porém, eu ainda estou no versículo 13, no finalzinho do versículo. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ou seja, irmãos, ele sabia, né, que o que estava acontecendo com eles era a permissão do Senhor. Então você vê, ele começa dizendo, né, onde está o Senhor? Por que isso está acontecendo com a gente? Mas ele encerra admitindo, não, se está acontecendo é porque Deus permitiu. Então Gideão sabe que o que o povo estava fazendo era errado, estava cometendo pecado contra Deus, e sabe que se sobreveio toda essa aflição é porque o povo não estava andando junto com Deus. Então ele encerra o versículo dizendo: O Senhor que foi quem nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas, né, como a gente sabe, Deus está prestes a mudar essa situação. Então, no versículo 14, é dito o seguinte:
O 14 a gente pode ler o 15 também. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás os israelitas da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Então aqui a gente já começa a ver que Gideão já não é tão seguro assim, né? Não é tão valoroso como Deus tinha dito, porque ele fala que eu sou o menor da casa do meu pai, né? Eu sou o menor e a minha tribo é a mais pobre. Então como é que eu vou poder, eu sozinho, livrar o povo, né, das mãos dos midianitas? E é engraçado que isso também ocorre nos dias de hoje. Às vezes está acontecendo um problema grande, uma aflição muito grande, né, com a pessoa, com a família dela, ou até mesmo na nação, né? Aí a pessoa pede a Deus pela resolução. Aí Deus vai e fala: tá bom, eu vou resolver, eu vou enviar você. Aí a pessoa fala: opa, mas peraí, eu é que vou ter que resolver? Então a pessoa fica meio assim: não, eu quero que o Senhor faça um milagre, mas eu não vou, né, me arriscar, né? Assim por dizer. Então a pessoa, às vezes, a gente vê aí até na questão da política, né? Às vezes a gente chama, uma pessoa chama alguém para alguma manifestação, mas a pessoa, não quero ir, não quero me arriscar, ou quando é para ter algum evento assim, não participa. Ela quer que as coisas mudem, mas ela não se impõe, ela não ajuda, porque é inseguro, né? Tem receios. E é o mesmo caso de Gideão aqui. Ele diz que a tribo da onde ele veio era muito pobre, e ele era o menor da sua casa, né? Então ele meio que está dizendo: eu sou o mais fraco de um povo que já é fraco. Então, como que eu, sozinho, vou livrar os israelitas de uma opressão tão grande que eles estavam sofrendo? Mas olha que curioso. O que que Deus diz aqui no finalzinho do versículo 14? Porventura não te enviei eu? Ou seja, se é Deus que está enviando ele, então o que mais ele precisa? Ele precisaria de um grande exército? Ele precisaria que a tribo dele fosse a mais forte, a mais conhecida? Não, o próprio texto está dizendo: não foi eu que te enviei? O que mais que você precisa? O que mais a gente precisa para enfrentar os nossos desafios? Né? Se Deus está com a gente, o que mais que a gente precisa? É dinheiro? É influência? Não, se é o próprio Deus que está enviando Gideão ali, então ele não precisa de mais nada. Ele já tem tudo para enfrentar uma guerra sozinho, né? Se fosse assim da vontade de Deus. Tanto é que no versículo 16 ele diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha só a vantagem que Gideão está tendo. O fato de Deus estar com ele, todo esse exército gigante dos midianitas, para ele vai ser como se estivesse enfrentando um homem só, né? Ele sozinho vai dar conta de toda essa luta. Por quê? Porque é o Deus que está junto com ele. E nós veremos aí nas próximas mensagens que realmente Deus vai mostrar que mesmo com o exército tão pequeno, né, tão diminuído, o Gideão ainda assim vai enfrentar essa luta e vai vencer. E por quê? Porque foi Deus quem enviou ele. Foi Deus que chamou ele. Então a gente sabe que toda a escritura, né, divinamente inspirada, nos serve de lições, né, para o nosso dia a dia, nos serve mesmo o Antigo Testamento, né, traz boas lições, bons exemplos. Então a mensagem de hoje, né, deixa essa lição para nós. Se é Deus que está nos enviando, irmãos, então não se preocupe com nenhum obstáculo, com nenhum problema, né? Seja firme, seja corajoso e não desista. Não desista. Eu estava
a caminho daqui hoje, né? Na correria do dia, acabei me atrasando. Fui vir pra cá, o pneu estourou. Aí eu pensei, não, será que é pra mim mesmo? Aí eu ali fui pegar o celular pra mandar mensagem pra alguém, né? Que eu já tava, né, ficando desanimado. Quando eu olhei lá, tem uma mensagem no aplicativo dizendo tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí eu falei, quer saber? Peguei ali o macaco, troquei o pneu, vim correndo pra cá, né? E é assim, irmão, a gente não pode parar diante das lutas, né? O inimigo vai tentar nos atrapalhar de todo jeito, mas se é Deus que nos enviou, então nada vai nos impedir. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos essa noite.